11 Guild Wars capítulo 31. O fim do Hamlet. Autor, Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. A bomba mágica caiu bem no meio da aldeia. No geral, parecia inofensivo, apenas uma insignificante bola de fogo negro que queimava com paixão. No entanto, assim que pousou, tornou-se um jogo totalmente diferente. O fogo rapidamente se espalhou com fervor, encapsulando rapidamente as casas de barro, bem como tudo e qualquer coisa em seu caminho. Caramba, até a terra, um material totalmente inflamável, foi queimada como combustível para o fogo. Gritos ressoaram na área. Corpos cobertos de fogo negro se movimentavam, buscando qualquer forma ou meio de apagar a chama que lhes roubava a vida. No entanto, foi inútil. Afinal, o Armagedon, além de ser um feitiço raro, era um feitiço ativo em grande escala. Isso diferia do feitiço típico de bola de fogo ou pico de gelo, destinado a atingir indivíduos. Um feitiço de bola de fogo seria absolutamente inútil em uma luta em grupo, a menos que pudesse ser grande e forte o suficiente. Mas quando chegou a esse ponto, não era mais uma habilidade de alvo único, não é? Feitiços ativos em grande escala eram tipos mais raros de magia que permitiam combater muitos, mas com a ressalva de serem absolutamente inúteis contra um pequeno grupo. Um exemplo perfeito seria o feitiço atual. Seu dano só aumentou com base no número de alvos. A parte sobre INT foi inútil. Afinal, a INT atual de Draco era um mísero 10. 20x, onde x era INT, significava que seu dano base era 200. Isso poderia matar alguns monstros de rank privado de nível 1 a 3, mas contra inimigos que eram todos de rank 1, não faria nada além de irritá-los muito. Como tal, a chave para o dano explosivo era uma contagem maior de alvos. 20 N, onde N era o número de alvos, significava que contra um cara seria menos que uma merda, mesmo com a adição do modificador INT. No entanto, contra uma aldeia com mais de 1000 habitantes, formou uma visão assustadora. Somente quando o número de alvos fosse alto o feitiço mereceria ser chamado de Armagedon. Este feitiço foi essencialmente um assassino de cidades. Basta jogá-lo em uma cidade populosa e ver todos os mais fracos do que ele morrerem. No entanto, havia mais do que algumas limitações para fins de equilíbrio. A primeira foi que o Armagedon exigia um domínio extremamente elevado do elemento fogo. Para escalar, Rina, a Rainha Maga, só poderia usar este feitiço no rank 4, nível 175 em sua antiga linha do tempo. Não foi por causa de uma restrição de nível, mas porque o domínio de um elemento era muito difícil de obter. Ela demorou tanto para atingir os requisitos mínimos para o feitiço. No entanto, Draco, no nível 14, também poderia fazer o mesmo. Mesmo se você espancasse a velha Rina até a morte com um pepino, seu eterno melhor amigo, ela nunca acreditaria que alguém pudesse alcançar tal feito. Bobagem, ela era a Rainha Maga. Ela se dedicou exclusivamente à magia de fogo, mas demorou até o rank 4 para obter essa habilidade. Qual cachorro poderia se levantar e afirmar ser capaz de lançar esse feitiço no rank 1? Claramente, esse sujeito aqui era o cachorro em questão. Isso significava que, idealmente, o feitiço Armagedon deveria causar mais de 20.000 de dano. No entanto, a segunda limitação entrou em jogo aqui. O Armagedon foi um feitiço que aderiu à lógica do poder com impulso. Em outras palavras, era necessário consumir fisicamente um novo alvo para que essa pessoa fosse contabilizada no modificador de dano. Então, se começasse com 2 pessoas, doeria o suficiente para doer. Se atingisse 3 pessoas, seria muito mais doloroso para a terceira pessoa e também para as 2 pessoas que ainda estavam em chamas. À medida que continua, o dano aumentará instantaneamente tanto para os novos alvos quanto para os antigos. Naturalmente, se você pudesse se mover mais rápido que seu avanço, ou possuísse alguns meios para suportar seus danos na fase inicial, você poderia sobreviver a este feitiço. Não era uma habilidade de morte certa até atingir números verdadeiramente assustadores. Outra faceta dentro desta limitação que equilibrou seu lento avanço foi que, assumindo que atingisse o 10º alvo, o primeiro alvo já poderia ser queimado até a morte. Então a contagem aumentou para 10 ou caiu para 9? A resposta foi que as metas anteriores ainda contavam. Caso contrário, tudo o que as pessoas teriam que fazer seria distanciar-se bem e essa habilidade seria inútil. Esta foi uma habilidade que obviamente nasceu para guerras e grandes conflitos.
Se pudesse ser combatido tão facilmente, quem se importaria? Draco pagou uma quantia terrível de ouro por isso, um pouco mais de 3 platina. Isso foi cerca de 300 ouro, o que equivalia aos $9 milhões. Essa não foi uma quantia pequena. Ainda assim, valeu a pena. Enquanto os dois estavam ali, o fogo atingiu os arredores do povoado, para onde alguns indígenas sortudos conseguiram escapar. No entanto, a limitação final do feitiço apareceu. O fogo parou exatamente na fronteira do povoado, não se espalhando além disso. O feitiço do Armagedão seria incapaz de se espalhar para além de margens territoriais claramente definidas. Poderia pular de casa em casa, mas ao encontrar paredes de natureza adequada, pararia. Mesmo paredes eram um termo vago, parariam quando fosse óbvio que um limite claramente definido havia sido alcançado. Afinal, Pointless era um jogo, então o código poderia reconhecer o código. Onde a codificação definisse que havia um limite proeminente, o feitiço pararia. Caso contrário, com a velocidade que o fogo negro se espalhou, esqueça a aldeia. Dentro de 1 minuto de duração, todas as terras do paraíso poderão ser fritas até o esquecimento. O que fazemos com os retardatários? Rivetingnicht perguntou com um tom frio. Ela habilmente jogou uma adaga assustadoramente serrilhada na ponta dos dedos enquanto fazia a pergunta. Draco estava se sentindo um pouco exausto. Lançar um feitiço que era ideal para um imperador de rank 4 como um aventureiro de rank 1 afetou sua mana. Mana, assim como vigor, era uma estatística que não foi quantificada nesta fase do jogo. Somente depois de mais algumas atualizações essas coisas seriam reveladas à base de jogadores. Ele tinha a origem de um dragão de alto nível com sua armadura colocada, então ele poderia se dar ao luxo de lançar tal feitiço, juntamente com seu alto domínio no fogo. Se fosse um feitiço de gelo em grande escala, Draco teria que se comportar humildemente e sofrer como Rina sofreu. Cada campo de magia tinha apenas um feitiço de grande escala. Qualquer coisa mais veria muito caos nas futuras guerras de guildas. Você terá que lidar com eles por mim. Ah! Draco falou enquanto ofegava um pouco. Teoricamente, ele poderia lutar, mas como tinha a noite Riveting com ele, não havia necessidade de se estressar. Por assim dizer, ela era um pouco melhor que ele devido ao seu corpo enfraquecido e linhagem sanguínea aleijada. Claro, em Bondless, ele era poderoso demais para ser parado por qualquer jogador. A única vantagem real de Rivetingnicht era seu conhecimento de seu estilo de luta, bem como qualquer acesso que ela tivesse às habilidades de sua linhagem. Ela ainda estava um pouco sobrecarregada com tudo o que tinha acontecido na última hora, então ela inegavelmente queria fazer uma boa exibição para Draco e provar sua utilidade para ele. Ela estava ao lado dele no momento seguinte, mas de repente desapareceu de seus sentidos. Ele teve que ativar seu vazio de perfeição para entender vagamente onde ela estava, mas foi atrasado por alguns segundos, como se fosse um sonar. Se Draco pudesse identificá-la facilmente com suas habilidades de controle, ela poderia ter sido apenas seu saco de pancadas em sua vida passada. Rivetingnicht usou essas mesmas habilidades de trapaça para seguir o sujeito até esta área. Mesmo que ela tivesse memórias de sua vida passada, elas só se desenvolveram completamente nas horas que Draco passou elaborando. Antes disso, ela lembrava apenas um pouco de suas habilidades, segmentos de memórias e também de emoções. Um nativo estava do lado de fora do vilarejo com uma expressão oprimida, olhando para o incêndio em sua antiga casa com uma expressão assustada. Contudo, no instante seguinte, ele sentiu uma leveza surpreendente. Como se um peso que o prendia fosse liberado. Esse mesmo peso era seu corpo, quando sua cabeça escorregou de seu antigo hospedeiro. Ele foi apenas o primeiro e certamente não o último. Rivetingnicht foi muito cirúrgico em seus ataques. Ela usou seu corpo de divindade para maximizar sua força e velocidade além do que suas estatísticas forneciam. O próximo alvo era uma mulher como ela, uma figura esbelta que era mediana em termos de aparência. Ela estava soluçando enquanto pensava em seus amigos falecidos e companheiros de clã em um momento, enquanto engasgava com o sangue ao cair de joelhos em outro. Rivetingnicht não interrompeu a verificação. Ela nem se importava. Ela simplesmente se moveu em direção ao alvo quase num piscar de olhos, acabando com a vida do sujeito instantaneamente. Ela destruiu os sobreviventes como um cutelo corta a erva, cortando-os mais rápido do que eles conseguiam responder. Eventualmente, ela alcançou Koaku,
que era um sobrevivente. Sua moradia deveria estar mais próxima do centro do vilarejo, onde o feitiço foi lançado, mas ele conseguiu decifrá-lo. Draco ficou surpreso com isso. Poderia haver mais para o sujeito. Ou estaria ele mais perto da saída quando o feitiço foi lançado? No entanto, tal questão era agora irrelevante, já que Rivetingnicht estava de olho nele. A escuridão sob o capuz parecia ameaçadora para qualquer um que estivesse diante dela. Seu rosto estava totalmente obscurecido, deixando um abismo de sombra aparentemente sem fundo em seu lugar. Seu corpo esbelto era a única indicação de seu gênero ou qualquer detalhe sobre ela. Só se podia imaginar como ela seria sob aquele capuz. Caramba, até Draco achava todo o seu traje um pouco estranho naquela época, muito menos Quaku. No entanto, apesar dessa visão, a reação de Quaku não foi a expressão aterrorizada e implorando por sua vida que Draco esperava, mas sim um rugido feroz, bem como uma investida inútil. Você. Foi você quem fez isso. Arg. Meus amigos. Meu povo. Vou rasgá-los em pedaços. Seus olhos estavam vermelhos ao ponto da loucura e isso podia ser visto em suas ações atuais. Ficou claro para ele que quem lançou todo esse ataque estava fora de seu alcance, mas Quaku ainda atacou Rivetingnicht sem hesitação. Alguns de seus outros amigos muito usavam essa distração de Quaku para escapar, sem sequer olhar para trás. Enquanto Quaku estava jogando sua vida fora em busca de vingança por seu povo, essas mesmas pessoas o abandonaram sem pensar duas vezes. Assim era a vida. Rivetingnicht não poupou Quaku por causa disso. Ela só era realmente humana com Draco e Sublime Notion. Neste ponto, depois de herdar suas memórias, ela também herdou a crueldade do futuro Rivetingnicht. Ela provou isso habilmente enfiando sua adaga na garganta de Quaku enquanto saltava sobre seu corpo trovejante. Ela o viu cair no chão depois de correr um pouco mais morto que um prego de porta. Rivetingnicht foi retirar sua adaga, enxugando sangue nas roupas de Quaku antes de prosseguir. Ela pareceu fazer uma pausa, seus olhos examinando o chão e também as árvores próximas. Depois de fazer alguns cálculos, Rivetingnicht gerou facas de arremesso em suas mãos e começou a julgá-las com uma postura rígida. Um assassino normal jogou suas kunai, shurikens e outras armas de arremesso, inclinando os braços em direção à parte inferior das axilas antes de utilizar a força de seus braços retraídos para maximizar a força de arremesso, mantendo a precisão. No entanto, Rivetingnicht os jogou apenas com o pulso. Realisticamente, as armas não deveriam sequer percorrer alguns metros antes de cair no chão, indefesas. Em vez disso, eles explodiram como balas de uma arma, rasgando a barreira do som como uma caneta atravessa um papel fino. A única resposta que provou que Rivetingnicht não estava se envergonhando foram os gritos de dor que culminaram antes de silenciarem completamente. Bem naquele momento, uma forma com asas desceu para atacar Rivetingnicht enquanto ela estava focada em sua outra tarefa. Infelizmente para o atacante surpresa, Rivetingnicht simplesmente evitou sua emboscada rápida, agarrando as asas da forma e arrastando-a para o chão. Com um grito de dor, essa forma revelou ser Zayn, que havia se transformado totalmente em uma súcubo. Quando ela mostrou esta forma para Draco pela última vez enquanto ele batia em Quaku, ela não havia exposto as asas. Um trunfo, hein? Parecia que Zayn não era apenas uma meia súcubo. Nenhum mestiço poderia possuir uma característica que apenas a raça pura possuía. Seus olhos eram de um roxo brilhante e dois chifres elegantes se projetavam de sua testa. Suas unhas eram mais afiadas que facas e seu corpo já voluptuoso tornou-se ainda mais perfeito, tão irreal quanto os das ilustrações pornográficas. Draco ficou ligeiramente comovido, mas apenas visualmente. Ele gostava da personalidade de Zayn, mas isso não o impediria de matá-la. Ele matou NPCs e jogadores muito mais bonitos, bem como pessoas na vida real, do que ela. No entanto, o mesmo não poderia ser dito de Rivetingnicht. Assim que ela viu o corpo e a aura de Zayn, seus olhos brilharam. Ela imediatamente ligou para Draco. Quero capturar este para você brincar mais tarde. Tudo bem? Eva Draco ponderou sua mensagem. Ele realmente não queria Zayn por perto, porque ela definitivamente abrigaria vingança em seu coração pelo massacre, mas a própria Rivetingnicht sugeriu isso. E Zayn também era fisicamente o tipo dele. Ele fez malabarismos com os prós e os contras um pouco antes de concordar. Você pode capturá-la,
Mas eu não vou cuidar dela. Draco. O rosto de Rivetingnight abriu um sorriso sob aquele capuz sombreado, uma expressão que ninguém conseguia ver devido ao véu da escuridão. Não se preocupe, eu cuidarei do treinamento e da manutenção dela. Eva. Treinamento e manutenção. Cenas estranhas surgiram na mente de Draco com as palavras que Rivetingnight acabou de falar. Honestamente, ele ficou um pouco incomodado com a coisa toda devido à recente reconciliação, mas o entusiasmo dela com a coisa toda o tranquilizou. Ainda assim, embora eu não me importe, só vou brincar com ela uma vez. O que quer que você faça com ela depois é uma decisão sua. Draco. Ele não viu necessidade de manter Zaine por perto depois de uma sessão, já que ela era extremamente inútil para ele. Sua visão estava muito alta para uma súcubo de nível 17, rank 1, fazer a diferença. Rivetingnight reconheceu a advertência e desativou Zaine, nocauteando-a. Ela arrastou seu corpo inerte até onde Draco estava descansando, jogando-a de lado para observar o inferno violento. A razão pela qual Draco ainda não tinha ido embora era porque ele estava um pouco curioso. Originalmente, seu plano era usar alguns itens de guerra Goblin eco-gnômicos para matar o maior número possível de indígenas no posto avançado e destruí-lo antes de fugir para evitar os reforços do subsolo. Aqueles que subiriam seriam no mínimo rank 3. Tal pessoa tinha força suficiente para ser um rei, embora o reino fosse bastante fraco. Aqueles que surgiriam mal alcançariam a marca do rank 3, mas ainda estavam além das possibilidades de Draco, mesmo que ele fosse um reencarnador com itens fraudulentos. No entanto, o conjunto Dragorugio, juntamente com a existência de Rivetingnight, mudou as coisas drasticamente. A fonte de energia dracônica, bem como o domínio total do fogo, permitiram-lhe lançar o feitiço Armagedon. Este feitiço iria queimar ao longo de 1 minuto e apenas 25 segundos se passaram desde que tudo isso começou. A velocidade das chamas se espalhando, juntamente com as habilidades de Rivetingnight de maximizar a força e a velocidade através do corpo da divindade, fez com que tudo até agora funcionasse no que parecia ser um avanço rápido. O segmento mais longo de tudo isso foram as mensagens privadas entre eles. Depois de ceifar quase 1000 vidas, o dano causado pelo feitiço era atualmente de 18.700 danos por segundo. Nos primeiros estágios do rank 3, o HP médio seria de apenas 100.000. Isso significava que emergir do caminho subterrâneo os levaria diretamente ao inferno que queimava quase 1/5 de suas vidas por segundo. Se não conseguissem sair das chamas em menos de 6 segundos, morreriam. No entanto, não se deve comparar os seres do rank 3 com os perdedores do rank 1, como os nativos do posto avançado. Mesmo assim, alguns nativos do rank 1 conseguiram escapar das chamas, muito menos companheiros do rank 3. Eles seriam capazes de escapar do fogo em menos de 3 segundos, no máximo. Foi por isso que Draco ficou. Se algum sábio decidisse arriscar as chamas, provavelmente sobreviveria e descobriria o que aconteceu. Embora fosse impossível rastrear diretamente Draco, não se deve esquecer que a razão pela qual ele estava perdendo tempo é o que era para situar o quartel-general da Umbra nesta área. Mesmo que ele não tivesse boas relações com os nativos subterrâneos, não chegava ao ponto do ódio. Matar um posto avançado inteiro de jovens nativos, entretanto, era detestável. Esqueça que ele estava em suas terras paradisíacas. Se Draco tivesse se situado na capital do reino de Sturgeven, eles ainda fariam tudo o que pudessem para acabar com sua vida. No entanto, não foi exatamente por isso que Draco ficou. Foi apenas um motivo secundário. Você já deveria conhecer esse sujeito. Ele era arrogante, ousado e bastardo. Ele acreditava ser infalível devido à sua reencarnação e o fato é que isso era verdade. Naturalmente, a principal coisa que ele pensava era como fazer com que os companheiros, que surgiram do subsolo para verificar o que aconteceu, ficassem aqui para sempre. Infelizmente, as coisas nem sempre correram como se queria. Quando a duração do feitiço Armagedon estava prestes a terminar, Draco suspirou de arrependimento antes de piscar, afastando o Rivetingnight e Zaine. No momento em que o feitiço terminou, a área foi invadida por nativos de rank 3 que nem sequer pararam para respirar. Em vez disso correram em diferentes direções para pegar o assassino de sua juventude. Alguns até alcançaram o rank 4, o que Draco não poderia ter previsto. Afinal, ele não poderia saber tudo sobre o mundo de Bondless em sua primeira vida.
Isso era óbvio quando se considerava sua ignorância sobre títulos, baús lendários e divinos, bem como o verdadeiro estado do mundo sob a influência dos poderes ocultos. Havia muito no mundo de Bondless e ainda nem saímos da seção Western Fantasy. Draco apareceu na cidade de Karil com Riveting Night Design e a reboque. Não foi um problema usar pergaminhos de retorno desde que a Riveting Night subiu para o nível 10 após aquele massacre. Como matar NPCs prejudicou o ganho de experiência, ela não conseguiu muito, mas o suficiente para subir de nível uma vez. Ela naturalmente alcançou a característica ideal para a classe Shadow Assassin. Riveting Night se afastou em busca de um lugar para guardar seu pescado, enquanto Draco começou a caminhar até a Associação de Aventureiros. Antes de chegar ao seu destino, porém, ele fez um pedido a Ia. Você pode liberar minhas recompensas acumuladas agora. Guild Wars capítulo 32, reivindicando recompensas. Draco observou calmamente enquanto sua barra de experiência subia rapidamente, fazendo múltiplos circuitos ao seu redor. Afinal, suas recompensas não se limitavam apenas a dinheiro, mas também a pontos de experiência e muitos deles. Um brilho dourado o cercou várias vezes enquanto ele subia de nível como um louco. Contando a experiência que ele obteve com o conjunto Dragorugil e também com a poção Dragon's Blessing, totalizou 7.000%. Foram 70 níveis seguidos. Tudo por esse trapaceiro sem vergonha. Junto com a experiência veio uma grande pilha de ouro. Ele recebeu um total de 250.000 ouro por ambas as conquistas mundiais. 2.500 platina era uma quantia considerável. Até mesmo a guilda de nível divino, Escape, tinha apenas o dobro disso em fundos líquidos. No entanto, Draco como indivíduo possuía isso. Até mesmo alguns NPCs ricos teriam que lamber suas botas de agora em diante. No entanto, Draco não deixou isso subir a sua cabeça, é claro. Ele estava acostumado com somas pesadas de opulência total, embora não tivesse nada disso nesta vida. Ele também estava ciente de que não conseguiria manter seu nível atual. Na verdade, foi mais do que ele não ousou fazer. A Ia deu a ele o colar de Guinevere com um propósito: despejar experiência suficiente até que ele voltasse a ter uma quantidade equilibrada. Estar no nível 83 atualmente significava que ele estava muito acima da base de jogadores atual. A Ia definitivamente não aceitaria isso. Na verdade, Draco podia sentir algo ou alguém olhando para ele com um olhar perigoso. Draco obedientemente colocou todos os 7.000% de experiência no colar de Guinevere como cidadão cumpridor da lei que ele se enganou fazendo acreditar que era. Colar de Guinevere, item ornamental. Classificação: épico. Efeitos: passivo 1, regeneração. Possuindo um pouco da aura de Guinevere, este item aumenta a regeneração de saúde e resistência em 20%. Ativo 1, nas asas da glória. A ativação desta habilidade permite ao usuário convocar os Cavaleiros da Távola Redonda para lutar por ele por 1 hora. Os Cavaleiros têm um limite de classificação de jogador mais 3. Tempo de espera: 7 dias. Descrição: este colar foi concedido à lendária dragonesa Guinevere pelo rei Arthur, que ela valorizava muito. Ele contém um pouco de sua aura. Outras habilidades podem ser desbloqueadas sacrificando pontos de experiência. 11.200% dos 30.000% necessários para atualizar para a classificação lendária. Ele estava a pelo menos um terço do caminho para atualizar para o posto lendário. Honestamente, ele estava ambicioso para ter outro item lendário, especialmente um que aumentasse o status de resistência. Mesmo com a designação ideal, ele ainda utilizava uma classe corpo a corpo e a maioria de suas técnicas eram focadas em combate corpo a corpo. A resistência era naturalmente a força vital dos jogadores de sua categoria. Depois de resolver isso, Draco apressou seus passos em direção à Guilda dos Aventureiros, empolgado em cada ação sua. As recompensas por limpar um posto avançado não eram motivo de piada. Logo chegou ao prédio marcado como Guilda dos Aventureiros na avenida principal, entrando no estabelecimento com movimentos ágeis. Ao entrar, ele caminhou direto para um dos balcões que atendia aos aventureiros que chegavam. Uma mulher madura de aparência feroz estava sentada ali de maneira estrita. Ao contrário da Guilda dos Mercadores ou da Comissão da Terra, a Guilda dos Aventureiros não precisava se preocupar com o atendimento ao cliente. Se você não gostou, faça uma caminhada. Naturalmente, os funcionários aqui eram muito menos robóticos com seu comportamento educado,
como pode ser visto pela forma como Draco foi tratado inicialmente. O que você quer? A mulher, que tinha um rosto bonito e sobrancelhas grossas, perguntou. Eu gostaria de entregar uma missão, por favor. Só porque ela era rabugenta não significava que Draco iria descer ao nível dela tão rapidamente. A mulher bufou e aparentemente perdeu o interesse. A maioria dos companheiros que vieram a esses balcões básicos para entregar missões provavelmente reivindicaram recompensas de baixo nível. Afinal, alguém que completasse uma missão difícil com recompensas de alto nível não precisaria procurá-la. Ele poderia ir direto para os andares superiores e ser atendido adequadamente enquanto recebia sua recompensa. Quanto a alguém completando uma missão mortal, talvez se eles fossem um poder oculto, isso seria possível. Então, novamente, qual poder oculto se preocuparia em realizar tarefas para a Guilda dos Aventureiros? Nome da missão e prova de conclusão. Ela perguntou preguiçosamente. Draco não se importou. Subjugação dos postos avançados da Terra do Paraíso. Aqui está o emblema da cabeça do posto avançado. O emblema foi algo tirado do design. Era a prova de que ela era a atual chefe de seu posto avançado, escolhida pelos jovens que ali residiam, bem como pelos tomadores de decisão de lá. Era algo que não poderia ser forjado. Naturalmente, quando Draco declarou sua missão e mostrou a prova, a bela mulher ficou atordoada. Imediatamente, sua atitude mudou e ela tornou-se coquette. Ela nem suspeitava dele nem um pouco. Ninguém viria à Guilda dos Aventureiros para causar problemas como esse, a menos que quisesse morrer. Além disso, ela conhecia o emblema dos indígenas, já que era a conquista mais importante da Guilda dos Aventureiros atualmente. Enquanto ela cuidava do processo de entrega, ela continuou tentando puxar conversa com Draco e também seduzi-lo, sem sucesso. Draco estava estremecendo interiormente. A mulher diante dele era de meia idade e possuía um queixo forte, além de traços masculinos. Ver uma pessoa assim sendo travessa foi uma visão e tanto. É claro que completar a missão mortal mais importante não foi tão simples. A atendente do balcão apenas cuidava dos processos básicos antes de encaminhá-los para uma autoridade superior. Ela pediu a Draco para segui-la, ao que ele obedeceu. Ele foi levado a uma sala com um pequeno mundo que não tinha nem a metade do tamanho do da Associação Tradesquil. Ainda assim, era limpo e pitoresco, com forte presença natural. Lagos limpos, árvores verdes brilhantes, um sol perfeitamente quente e uma brisa fresca. Apesar de ter estado em vários mundos pequenos como este, Draco nunca se cansou disso. Viver na cidade congestionada era muito estressante. Draco até viveu na parte mais horrível também, então era isso. Ele controlou a energia mundana na sala para fundir um pavilhão com assentos e pratos sem perder o ritmo. A mulher que planejava realizar o ato para ele parou instantaneamente enquanto engolia em seco. Seu controle da energia mundana não chegava nem perto do de Draco, já que ela pretendia fazer alguns sofás e uma mesa de centro com algumas bebidas. Draco praticamente gerou um pavilhão real com uma infinidade de móveis e acessórios que o faziam parecer em casa na natureza. Bebendo um pouco de chá cheio de energia mundana, Draco suspirou de prazer. O controle deu-lhe a capacidade de mover facilmente a energia mundana, mas não tanto. Ele poderia facilmente construir uma casa bem abastecida se levasse seu controle ao limite, mas este pavilhão atual o deixaria inconsciente. Foi tudo graças ao conjunto Dragorugil e à fonte de energia de um dragão de alto nível. Como afirmado antes, os dragões eram seres de origem com direitos de administrador para o mundo. Para o mundo, Draco com o Dragorugil instalado era essencialmente um dragão de alto nível e não realmente um humano. Então ele recebeu acesso a esses direitos de administrador que estavam reservados para seres dracônicos. Ele presumiu que poderia fazer coisas lendárias, desde que encontrasse os materiais e locais certos e elevasse suas habilidades comerciais aos níveis certos. Quanto à necessidade mundial de energia, nunca mais seria um problema de agora em diante. Logo, sua submissão foi concluída quando alguns figurões apareceram para bajulá-lo um pouco. Esses eram os poderes ocultos por trás da guilda, que estavam lá quando Draco recusou todo mundo. Eles sabiam que esse rapaz tinha um futuro ilimitado, mas era inacessível. Mesmo que não conseguissem amarrá-lo ou matá-lo, não viam necessidade de serem inimigos. Como tal, eles deram muita cara ao sujeito ao passar tempo com ele. Esse mesmo ato assustou a bela mulher cujas pernas tremiam tanto que ela mal conseguia ficar de pé. Estes foram os ancestrais de sua guilda,
Ah! Como poderia uma caixa humilde como ela ficar na presença deles? Logo, Draco partiu, deixando-a com os ancestrais de sua guilda. A mulher ficou tão abalada que nem conseguia pensar. Um dos ancestrais virou-se para ela, como se percebesse sua presença pela primeira vez. Foi você quem cuidou dele, certo? Vai e diga àquele rapaz, Jurgen, para promovê-lo adequadamente. Sua respiração era irregular devido à excitação e ao êxtase. Jurgen era o atual Guildmaster da Guilda dos Aventureiros. Ele era o homem no topo. Apenas por separar Draco durante seu horário normal de trabalho, ela se transformou em um dragão, deixando de ser o peixe que era. Parabéns por completar. Subjugação dos postos avançados da Terra do Paraíso recompensa. 10.000% XP 10 milhões de ouro 15.000 reputação com a Guilda dos Aventureiros um token de construção de assentamento Draco não pôde deixar de sorrir enquanto caminhava até a associação Tradiskill. A reputação foi a recompensa menos valiosa que ele recebeu, pois somente a reputação com a Igreja da Luz era realmente útil. As 100.000 platinas que ele ganhou seriam destinadas ao pagamento dos edifícios que ele solicitou. Infelizmente, ele poderá ter que recarregar com seus próprios fundos pessoais, já que estimou o custo final em 125.000 platina. Draco imediatamente colocou os 10.000% de experiência no colar de Guinevere, elevando a contagem para 21.200% de 30.000%. Quanto mais perto ele chegava de se tornar lendário, mais perto Draco chegava da onipotência. No entanto, a recompensa verdadeiramente emocionante foi o token de construção do assentamento. Isso permitiu que Draco construísse um assentamento em qualquer terra pertencente à Guilda dos Aventureiros. Claro, se ele tivesse conquistado isso do reino de Sturgeven, ele teria tido a oportunidade de construí-lo dentro do reino. Ainda assim, Draco preferiu construir em terras de propriedade da Guilda dos Aventureiros, já que tecnicamente incluíam as terras paradisíacas. No início, ele planejou acumular um grande estoque de fundos antes de usar seu conhecimento para adquirir um token de construção de assentamento para começar aos poucos. Então, seus fundos obtidos com os lucros da guerra alimentariam o assentamento e permitiriam que ele ganhasse uma posição segura nas terras do paraíso. No entanto, os planos de Draco deixaram de fora o verdadeiro efeito de sua reencarnação, sua destreza. Depois de desenhar o mapa do reino de Sturgeven em seu quarto e fazer seus planos, sua estimativa foi de que levaria alguns meses para que seu assentamento se tornasse uma cidade. Naquela época, os jogadores mal estariam no rank 2. Ele teria uma vantagem firme sobre a maioria dos jogadores, até mesmo as elites. Se ele continuasse a explorar suas memórias, seria fácil estabelecer seu assentamento em uma cidade, depois em um reino e, eventualmente, em um império. Tudo isso levaria menos de 5 anos no total, muito mais rápido do que em sua vida passada. Mas a realidade foi muito diferente do que ele esperava. Tudo o que ele fez e que inconscientemente sentiu que era normal acabou sendo devastador nesta linha do tempo por razões óbvias. Como tal, ele foi dispensado de recompensas que nunca esperava. 2 itens épicos onde alguém tinha a chance de se tornar lendário. Uma lendária Dragon Soul que definitivamente guardava alguns segredos. Um conjunto de armadura e armas que lhe concedeu um estado de ser alucinante, bem como domínio completo do fogo e imunidade. Designação ideal em sua classe que lhe permitia usar tudo e qualquer coisa, desde que atendesse aos requisitos. Esta foi a sua base. Draco não tinha certeza se conseguiria continuar fazendo coisas alucinantes daqui em diante, já que a essa altura Aya perceberia que algo estava acontecendo e o enfraqueceria de acordo. Se Draco soubesse que Aya já sabia de tudo, ele provavelmente se apressaria para fazer tudo e qualquer coisa que pudesse lembrar antes que o tempo acabasse. Ao entrar na associação Tradeskill, Draco mais uma vez equipou seu título de inventor. Como tal, os assessores rapidamente se dedicaram a servi-lo. Na verdade, um deles correu secretamente para informar os mais velhos e os grão-anciões sobre isso. Draco foi levado a uma sala com um mundo menor que era menor do que aquele que ele usou para criar as poções da Benção do Dragão. Era quase do mesmo tamanho que o da Associação de Aventureiros. Claramente, essas organizações tinham uma maneira definida de lidar com seus convidados importantes. Draco formou diretamente uma mansão impressionante, a mesma de sua vida anterior. Ele entrou e foi sentar na mesma lanchonete onde faleceu, refletindo sobre a brevidade da vida internamente.
Logo, alguns anciãos e um grande ancião vieram recebê-lo. Draco os convidou cortesmente e eles ficaram surpresos com sua habilidade com energia mundana. Secretamente, eles juraram fazer de tudo para atrair a atenção desse sujeito. Que talento! Porque ele estava desperdiçando sua vida perseguindo o caminho de um combatente. Bom dia, jovem senhor. O que você gostaria que fizéssemos por você hoje? O grande ancião, de aparência enrugada, assumiu a liderança da conversa. Não me atrevo a permitir que seu estimado eu faça nada por mim, bom senhor. Só desejo efetuar o pagamento de um pedido que fiz. O número do pedido é 2.344.543. Draco respondeu cortesmente. O grande ancião acariciou a barba enquanto ria alegremente. Ele estava extremamente satisfeito com Draco devido à sua humildade. Ele esperava que o sujeito fosse arrogante e indisciplinado, o que ele teria que suportar enquanto reprimia sua raiva interior. Não é um problema, não é um problema. Ora, podemos até cancelar os custos do seu pedido, já que o jovem lord é tão amigável. O grande ancião Johnson disse com um sorriso amigável. Os olhos de Draco brilharam devido à promessa. É mesmo. Então este jovem senhor se lembrará para sempre da graça de seu estimado eu, grande ancião. Draco não esperava que esse velhote fosse tão estúpido. Nunca faça uma promessa antes de saber os detalhes exatos do assunto. Ele não tinha ideia de que essa decisão foi tomada devido ao seu comportamento educado. Afinal, todos esperavam que o filho do céu fosse arrogante e desenfreado. Isso vale para todos os jovens mestres sob o sol. Então, ver alguém educado fez o grande ancião se sentir bem. O que o grande ancião não sabia era que Draco era, na verdade, arrogante e desenfreado. No entanto, a arrogância do sujeito estava a um nível acima dos jovens mestres comuns e dos filhos do céu. A humildade, quando utilizada de certas maneiras, também era uma forma de arrogância. Jovem Lorde não precisa se preocupar. Pela minha honra como grande ancião, garantirei que ninguém o incomode com uma conta miserável. Na mente do grande ancião, o que quer que Draco quisesse fazer, mas não poderia ser tão caro quanto seu valor potencial. Depois de pesar os prós e os contras, ele decidiu aproveitar a oportunidade para diminuir a distância entre eles. Honestamente, não foi uma má ideia. Se Draco não tivesse planejado destruir o posto avançado design depois de receber benefícios suficientes, ele provavelmente teria solicitado as versões simples dos edifícios, o que significa que esta manobra do grande ancião teria sido eficaz. Por assim dizer, ele havia cavado uma cova para si mesmo. Um assessor entrou correndo na sala com uma aparência confusa, suando enquanto olhava para Draco como se ele fosse um monstro. Esta ação não escapou aos anciãos e grandes anciãos, dando-lhes um sentimento ruim em seus corações. Afinal de contas, esse grupo de anciãos fazia parte da facção do grande ancião dentro da Associação de Habilidades Comerciais. Caso ocorresse algum acidente para ou em nome do grande ancião, eles iriam com ele. O que é isso? Você não pode agir com cortesia com nosso convidado? Esse é o tipo de rosto que você quer que nossos convidados vejam quando nos visitam. Exibição vergonhosa. O grande ancião bufou e repreendeu o pobre e confuso assessor, que só podia se sentir injustiçado por dentro. Afinal, ele ficou confuso por sua causa. Sim. Desculpe pelo grande ancião. É que a conta chegou. O assessor não conseguiu reunir vontade para terminar. Quer saber, me dê essa coisa. Suspiro. Hoje em dia faltam bons jovens em nossa associação. Deve-se sempre permanecer sereno e elegante. Que porra. As nobres palavras do grande ancião ficaram presas em sua garganta, pois ele não pôde evitar xingar em voz alta. Os anciãos ao seu redor lançaram-lhe olhares desdenhosos por ser tão hipócrita, mas também gritaram quando viram o total bruto da conta. Suas posturas relaxadas se tornaram instantaneamente desconfortáveis, como se alguém realmente precisasse cagar, mas não pudesse fazê-lo devido às circunstâncias. Suas costas e testas começaram a suar tanto que enxugar o suor não ajudou em nada a conter o fluxo. Condenado. Eles estavam condenados. Se eles pudessem matar Draco, eles não teriam perdido um segundo para acabar com a vida dele e do assessor, a fim de suprimir a promessa que foi feita. No entanto, eles estavam presos em uma situação em que não podiam matá-lo ou mesmo mostrar a menor hostilidade, já que seu apoio era profundo. Draco assistiu tudo isso com um sorriso casual.
Enquanto estava sentado em seu sofá em uma posição incomparavelmente confortável, ele decidiu cravar o prego mais fundo. Estimado grande ancião, este jovem lord está excepcionalmente grato por sua graça em renunciar à minha conta. Embora eu tenha dinheiro para pagar, não ter que fazê-lo é muito conveniente para minhas operações. Uma data posterior para mostrar minha gratidão. As palavras de Draco foram como esfregar sal em uma ferida letal. O grande ancião não conseguiu mais se conter. Ele tossiu uma espessa bola de sangue antes de seus olhos rolarem para trás. Grande ancião. Os anciãos e o ajudante gritaram alarmados, perguntando-se o que aconteceu com o grande ancião. Certamente, foi ruim, mas não tão ruim assim. Certo? Infelizmente, esses companheiros não estavam a par das informações dentro da associação como o grande ancião, mesmo como anciãos. Esse erro dele poderia fazer com que ele fosse classificado ainda mais baixo do que aquele tal Doug. Sem mencionar que ele, Johnson, foi o primeiro grande ancião. Ele cairia de cima para baixo. Draco apenas assistiu à encenação que se seguiu com um sorriso malicioso. Com tanto dinheiro economizado, ele poderia trabalhar em alguns de seus planos para o acordo muito mais cedo. Guild Wars capítulo 33. Inspecionando propriedades. Depois de negociar com a associação Tradiskill, Draco saiu para conferir suas novas propriedades. Houve uma alegria palpável em seus passos devido a todo o dinheiro que ele havia economizado. Afinal, a maior preocupação de Draco depois de pagar pelos edifícios de nível máximo não era apenas o desenvolvimento do assentamento, mas a manutenção das propriedades. Qualquer pessoa que possuísse algo com valor depreciado sabia como a manutenção causava dor de cabeça. Às vezes, apenas garantir que um carro ou uma casa permanecesse funcional exigia muito mais do que você pagou para obtê-lo. Embora 100.000 platinas fossem uma quantia enorme, manter um assentamento e 3 edifícios de nível máximo não era suficiente. Elscape possuía edifícios de rank 4 para a maioria das facetas do desenvolvimento em seu reino e a manutenção deles os impedia de subir mais alto. Caso contrário, qualquer um não subiria para alcançar o nível de poderes universais como o pavilhão dos maníacos de guerra. Claramente, havia um limite realista para o modo como uma potência poderia subir sem criar ou fazer algo revolucionário para reunir recursos ou fundos. Como os edifícios que Draco pediu eram provavelmente de nível 7, poderíamos imaginar o quão pesada seria a manutenção. Isso significava que Draco não conseguia parar para respirar por um segundo. Ele literalmente tinha que continuar fazendo coisas incríveis para reunir os fundos para manter essa vantagem. Draco visitou pela primeira vez a residência do nobre que foi construída para ele. Ao ver a residência, Draco ficou totalmente pasmo. Na verdade, ele tinha visto muitos edifícios de alto nível, mas nunca algo acima do rank 5. O que ele esperava ser uma mansão super grande e opulenta acabou por ser um castelo. É isso mesmo, um maldito castelo estava ali, espremido entre 2 outras residências nobres como se fosse algo completamente normal. Como se todos que se desenvolveram o suficiente merecessem um castelo que fosse indiscutivelmente melhor que o do rei. Draco começou a suar muito. Se não fosse pelo fato de os nobres terem recebido enormes pedaços de terra, como esse castelo caberia tão facilmente em um só lugar? Mesmo com seu grande tamanho, a mansão nobre mais próxima ficava a pelo menos 20 quilômetros de distância. O rei não ficaria furioso se visse que um edifício pertencente a um mero duque menor era muito melhor que o dele. Draco teve que respirar algumas vezes para se acalmar primeiro. Ele caminhou em direção aos portões de seu castelo com um comportamento calmo, sua capa preta ondulando atrás dele devido à brisa suave. Qualquer um que olhasse para Draco agora ficaria fascinado por ele, fosse homem ou mulher. Não foi apenas o físico, mas a aura de heroísmo e poder que vazou dele. É claro que essa aura se devia ao seu estado de ser atualizado, bem como ao seu próprio poder de controle, que estava atualmente em modo passivo. Os portões do castelo foram abertos por alguns cavaleiros com armaduras de aço brilhante, bem como longas lanças em suas mãos, cumprimentando Draco com uma reverência enquanto estava a cavalo. Damos as boas-vindas ao nosso senhor. Suas vozes reverberaram na área, surpreendendo os poucos outros nobres que observavam com interesse. Afinal, ver um castelo brotar em sua vizinhança quando todos tinham uma mansão normal era definitivamente motivo de investigação. Draco recebeu a reverência de seus cavaleiros com um olhar calmo, mas por dentro ele estava rindo feliz.
Cada sujeito tinha a fantasia de estar cercado por valentes cavaleiros enquanto parecia heróico. Draco não era a exceção, embora não pudesse deixar de franzir a testa interiormente. O que faltou neste cenário? Uma donzela de beleza incomparável e elegância incomparável para contemplá-lo com adoração. O sorriso interior de Draco não pôde deixar de se tornar um sorriso malicioso quando ele percebeu que já tinha sua própria donzela que se encaixava e até superava a descrição acima. Venha para essas coordenadas. Tenho uma surpresa para você. Trago o cativo também. Draco. No meu caminho. Eva Draco observou um dos cavaleiros trazer um corcel preto puro com reverência nos olhos. O cavalo parecia malévolo e muito indisciplinado e, na verdade, estava tentando morder o cavaleiro e também seu corcel durante todo o caminho. Porque esses cavaleiros que tinham reverência e respeito em seus olhos traziam consigo um cavalo de aparência rude e claramente indomado. Foi precisamente devido a essa reverência. Afinal, Draco tinha seu título de Lightbringer equipado agora. Então para esses cavaleiros, ele era como a encarnação do Santo Paladino atualmente. Certamente o Santo Paladino não enfrentaria nenhuma dificuldade em domar um corcel de tendência escura. Certo? Não havia intenções maliciosas por trás de suas ações e Draco podia ver isso. Na verdade, ele ficou extremamente satisfeito com isso. Afinal, não vamos esquecer que esse sujeito era um senhor da borda que suprimiu sua síndrome de aluno da 8ª série. A visão de um cavalo de aparência tão maligno excitou profundamente, mas isso não transparecia em seu rosto. Em vez disso, ele caminhou até o animal, mantendo o contato visual. O cavalo primeiro bufou para ele como se dissesse: esse sujeito aqui, você deseja morrer? Este orcidadia que gosta mais do sabor da carne humana. Mas então sua expressão mudou repentinamente. Isso porque Draco estava usando suas habilidades de controle para imitar o que fez quando entrou no posto avançado da guilda em seu disfarce de Drake. Cada passo dele foi cronometrado para corresponder ao batimento cardíaco do cavalo à sua frente, exercendo pressão mental e espiritual sobre ele. O cavalo começou a suar profusamente ao perceber que o sujeito diante dele não era um sujeito comum. Porra, porque esse Orcidade tem que conhecer um monstro desses nesta vida. Porra. 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 O animal parecia sombrio por dentro, mas exibia uma expressão respeitosa por fora, permitindo que Draco montasse nele com um passo. Ele não se atreveu a agir naquele momento, mas jurou se vingar mais tarde. Draco se virou para seus cavaleiros que tinham uma expressão de crescente fanatismo em seus rostos por suas ações até agora. Draco sorriu interiormente, pois esse era o efeito que ele queria causar com seus atos. Preciso que um de vocês traga o corcel mais puro que temos, de coloração branca. Se não tivermos um em nosso estoque, compre um imediatamente. As palavras de Draco foram recebidas com uma resposta instantânea. Um dos cavaleiros mais jovens do grupo rapidamente chicoteou seu cavalo para uma corrida. Ele rapidamente se dirigiu aos estábulos do castelo. Quando ele voltou, foi com um cavalo que parecia a um passo de se tornar um unicórnio. Literalmente colar um chifre em espiral em sua cabeça faria pensar que era a verdadeira besta mítica. Draco acenou com a cabeça em direção ao jovem cavaleiro, cujo rosto ficou vermelho de excitação. Ele foi reconhecido pelo seu senhor. Alguns dos cavaleiros mais velhos sentiram um pouco de inveja no fundo, mas seu orgulho os impediu de realizar as ações que o jovem cavaleiro fez. Logo, Rivetingnit apareceu com Zayn a reboque. Como ela não era nobre e tinha um escravo não registrado, ela não podia usar uma carruagem para chegar ao castelo. Inferno! Se não fosse pela alta reputação e posição de Draco, ela poderia ter sido bloqueada na entrada do distrito nobre. Ainda assim, quando ela apareceu, foi Zayn quem chamou toda a atenção. Ela havia descartado seu traje esportivo anterior, voluntariamente ou não, pela idealização ocidental de um traje de empregada. Sim, roupa de empregada. Tinha uma tintura preta no corpo e nas mangas, além de laços brancos puros e barbados no pescoço e nos pulsos. Seu cabelo preto curto e encaracolado estava bem ajustado sob o capacete branco com babados. Ela usava 2 ligas pretas em cada um dos antebraços que acrescentavam um certo charme ao seu visual. Porém, o verdadeiro assassino eram as meias pretas que chegavam até o meio da coxa. Havia outra liga enrolada em sua coxa direita que se destacava devido às suas pernas grossas lindamente embrulhadas.
Sua roupa de empregada era impraticável já que sua saia era embaraçosamente curta e seu peito estava quase totalmente à mostra. Embora seu corpo fosse a imagem da perfeição voluptuosa, seu peito não era excessivamente exagerado, mas sim um humilde copo de que ficava ereto como um míssil. Seu pêssego também não era muito grande, mas se projetava tanto para fora que a saia mal conseguia cobrir sua calcinha. Ficou claro que seu traseiro não estava cheio de gordura, mas sim com distribuição adequada entre gordura e músculo. Em suma, o apelo sexual físico design estava às alturas. Até Draco teve que admitir que sua respiração ficou um pouco mais irregular devido ao valor de atração dela. O mais estranho era que seus olhos castanhos claros não demonstravam desconforto por serem rotulados como escravos ou forçados a se vestir assim. Na verdade, ela parecia saborear os olhares lascivos lançados em sua direção. Draco sabia que isso era por causa de sua natureza diabólica. Ainda assim, os olhos dela estavam fixos na forma dele o tempo todo, observando seu novo mestre com um brilho palpável. Mesmo os cavaleiros não puderam deixar de se sentir mal. Eles reverenciavam seu novo senhor, mas era difícil resistir à vontade de correr até a empregada e devastá-la enquanto riam loucamente. Rivetingnit foi conduzida até o cavalo branco, o que lhe permitiu montar com uma graça quase perfeita. Zayn não montou com ela. Em vez disso, ela teve permissão para sentar atrás de Draco em seu próprio cavalo. Draco tentou fazer com que Rivetingnit removesse seu capuz através de mensagens privadas repetidamente, mas o olhar que ela deu a ele através daquele capuz vazio o fez desistir. Não há necessidade de irritá-la apenas para parecer legal. Então isso arruinou um pouco o efeito que ele planejou, mas a presença de Zayn compensou um pouco. Enquanto eles entravam no castelo, ela abraçou a parte de trás da armadura dele com um leve rubor no rosto. Isso agravou ainda mais a luxúria dos espectadores e eles tiveram que morder a língua para resistir ao impulso de matar Draco e montá-la. Draco franziu a testa um pouco devido a esse efeito, mas não falou muito. Afinal, o efeito de uma súcubo era autoexplicativo. Seria mais assustador se nenhum desses sujeitos se apaixonasse por seu fascínio, pois isso significaria que ela era defeituosa ou que eles possuíam uma força de vontade monstruosa. Depois de cruzarem as planícies antes do castelo, o grupo foi recebido no castelo propriamente dito com uma quantidade adequada de fanfarra. Uma fileira de criadas vestidas com trajes mais apropriados que os designs se curvaram quando ele entrou. Damos as boas-vindas ao mestre. Suas vozes gentis e femininas incendiariam qualquer homem ao ouvir a adoração e o respeito contidos nelas dirigidas a ele. Draco era obstinado, mas não era uma divindade. Ele também sentia um prazer imensurável ao ser tratado assim. Rivetingnit estava anotando tudo isso silenciosamente. Ela pode conhecer Draco muito bem, mas isso se limitava à estratégia, técnicas de combate e linha geral de pensamento. Suas preferências atuais estavam além dela, já que ele nunca buscou nenhum prazer além de tentar esmagá-la em sua vida passada. Desta vez ela regalou os olhos, certificando-se de notar tudo e qualquer coisa que o deixasse um pouco satisfeito. Draco desceu do cavalo e entregou as rédeas ao jovem cavaleiro de antes. Rivetingnit e os outros cavaleiros fizeram o mesmo, estabelecendo uma formação ao seu redor rapidamente com total disciplina. Draco foi levado ao seu castelo e levado para um passeio geral. Tinha de tudo: salão de recepção público, salão de recepção privado, 99 quartos de hóspedes, uma quarto principal, 3 cozinhas, 4 arsenais, um estábulo, um grande jardim público com flores e arbustos escolhidos a dedo, um jardim privado com ervas especiais, uma masmorra subterrânea para os prisioneiros, uma quartel para os cavaleiros, um alojamento de servos para as empregadas, uma sala de tortura, um refeitório de servos, um refeitório de cavaleiros, um refeitório público e um refeitório privado. Também tinha uma sala para cada uma das habilidades comerciais disponíveis no Boundless. Tinha uma intrincada rede de passagens e corredores que fazia o layout parecer complexo, mas não era nada antes do controle aprimorar a memória idética do duo maligno. Eles logo dominaram o layout de sua nova base privada. A quantidade de cavaleiros era de 125. Além disso, havia 200 escudeiros, 300 empregadas domésticas, 3 cavalariços, um cavalariço, um treinador de cavaleiros, um escudeiro diácono, uma empregada doméstica, um jardineiro, um alquimista, um ferreiro, um feiticeiro,
uma contador, um fazendeiro, um adivinho, etc. Havia um mestre de Tradiskill em cada uma das salas, que poderia realizar um serviço ou treinar outros mediante pagamento. O mais surpreendente é que havia uma loja dentro do castelo que era administrada por um comerciante. Ele não fazia parte oficialmente da equipe, mas sim uma espécie de comerciante itinerante que tinha grande reputação entre os NPCs. O que isso significa? Isso significava que ele venderia apenas itens especiais. Nenhuma poção comum ou algo parecido. Muito provavelmente, ele estaria vendendo coisas iguais aos itens e poções recentemente criados por Draco ou até mais. Ninguém havia alcançado a residência de um nobre de rank 7 em sua vida passada, então Draco não tinha certeza. O comerciante, chamado Shuro, também se recusou a dar mais detalhes, apenas dizendo a Draco para esperar alguns dias até que seus estoques chegassem. HMPH, deliberadamente agindo de forma misteriosa. Draco não pôde evitar bufar e sair bufando sob o sorriso enigmático de Shuro. No fundo, porém, a curiosidade o estava consumindo. No entanto, ele controlou aquela curiosidade ardente e tratou primeiro de alguns assuntos diversos. Draco instalou Zayn em um dos quartos de hóspedes antes de verificar o quarto principal com Rivetingnid. Quando os dois viram sua prodigalidade, não puderam deixar de ficar maravilhados. O quarto principal tinha um guarda-roupa magicamente encantado que tinha espaço próprio. Era do tamanho de 2 mansões e podia guardar léguas de roupas para o casal. O quarto tinha um bar totalmente abastecido com todos os tipos de bebidas. Os armários foram encantados com a magia do gelo, o que significa que todas as bebidas foram geladas antes de serem retiradas. Havia uma ampla cama king size com um dossel vermelho grosso e luxuoso, bem como uma mistura de lençóis pretos e brancos. O banheiro anexo ao quarto principal também era um super mini mundo pequeno, com fontes termais, cascata e sauna. Não importa como você quisesse tomar banho, suas opções eram ilimitadas. Havia também um banheiro de aparência moderna, mas os jogadores não precisavam se preocupar com excrementos nas primeiras atualizações. Isso lentamente se tornaria um problema nas atualizações posteriores, à medida que a IA tornasse o jogo mais real. Não importa como do maligno olhasse, o castelo era a definição de opulência. Se o rei descesse para ver isso, ele poderia perder a paciência e matar os dois de volta ao nível 1. Seu castelo era o rank 5, na melhor das hipóteses. Draco e Rivetingnit se familiarizaram com sua base antes de partirem juntos com a bênção de seus servos e cavaleiros. Draco fez questão de colocar 25.000 platina nos cofres do castelo para manutenção. Afinal, a Associação Tradiskill cuidava apenas do pagamento e da manutenção das primeiras semanas. Com esse valor depositado, deve durar cerca de 2 a 3 meses. Em escala, 25.000 platina equivaliam aos $75 bilhões. Senhor do céu, que quantia! E ainda assim, só poderia manter um castelo por apenas 3 meses. Jesus, como era o salário mínimo dos empregados. O Evildu saiu para visitar o Guildhall em seguida. Eles viajaram pela árida cidade de Karil em uma carruagem que parecia totalmente comum. Verdade seja dita, o castelo tinha sua própria carroça nobre, mas Draco não queria ostentar sua existência. Afinal, ele estava apavorado com a resposta do rei. Richmond podia ser poderoso, mas não era o deus deste mundo. Ele poderia impedir que outros poderes ocultos mexessem com seu arauto, mas não poderia impedir que um rei punisse um cidadão traidor. Afinal, não era praticamente uma traição anunciar metaforicamente ao mundo que você tinha um pau maior que o do próprio rei. Demorou um pouco para chegar ao Guildhall, já que Karil City era quase tão grande quanto a Itália no mundo real em termos de escala. O mundo inteiro de Boundless era exatamente como foi intitulado, Boundless. Novos continentes sempre foram descobertos durante a vida passada de Draco, muito menos agora. A razão pela qual Boundless era tão atraente era que, diferentemente do mundo real, os recursos eram infinitos. Enquanto a IA pudesse gerá-los, eles continuariam surgindo. Mesmo que o jogador aniquilasse todos os NPCs no mundo de Boundless, a IA simplesmente os geraria em um novo continente e usaria o fato para criar algum novo conteúdo. O Guildhall era 100 vezes maior que o castelo. Na verdade, a dupla maligna compartilhou a mesma surpresa, já que o prédio era essencialmente um arranha-céu. Isso mesmo,
Um arranha-céu que não parecia diferente de outro do mundo moderno há cerca de 40 anos nesta linha do tempo. Ainda assim, era apenas o exterior porque os dois duvidavam de como poderia existir um edifício moderno no que era essencialmente um jogo medieval. A estética do exterior era um edifício alto, retangular e de formato uniforme, coberto por fileiras e colunas de painéis de vidro refletivos. Ao entrar, Draco e Rivetingnight foram conduzidos a um saguão com uma recepcionista sentada atrás de uma mesa. Ela também tinha um computador na frente dela. O lobby era carpetado e elegante, com 2/6 com ar-condicionado, bem como um dispensador de água perto da entrada. Como posso ajudá-los, mestre da guilda e vice-mestre da guilda? A voz sonora da recepcionista acordou os dois do estupor. Eles ainda não acreditavam que tal configuração pudesse existir no Bondless, mas decidiram investigar mais. Olá, eu estava curioso para saber a configuração do edifício. Inicialmente pensei que os deuses proibiram o aventureiro imortal de replicar a tecnologia do mundo dos deuses aqui. Draco perguntou com um sorriso curioso. Sim, tal regra existe. Porém, ao atingir o nível máximo do edifício, os deuses decidiram ser indulgentes com seus escolhidos, permitindo-lhes experimentar um pouco de casa. Ninguém mais tem permissão para entrar no prédio. Sua explicação foi recebida com uma carranca simultânea de Draco e Rivetingnight. Os dois estavam céticos em relação a esse cenário. Eles alcançaram o rank 5 em seus guilds e o prédio parecia mais com a associação de aventureiros do que com isso. De repente, o controle passivo de Draco formigou levemente. Ele não tinha sido capaz de mantê-lo assim antes devido ao fardo severo em seu corpo fraco, mas a fonte de energia dracônica facilmente consertou isso para ele. Ele sentiu como se algo estivesse observando suas reações com muito cuidado. Draco não sabia exatamente quem era, então ele mandou uma mensagem privada para Rivetingnight para ficar alerta. Imediatamente, a presença foi embora. Draco ficou perplexo com isso. Será que quem os estava observando tão abertamente poderia ver suas mensagens privadas? Isso era impossível. Certo? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.